Por isso que eu pinto cabelo, né? Pra não aparecer. Porque na sua cara, A gente vai se ajudar aqui, porque faz muito tempo mesmo, né? Raízes, Jean. Seja como uma raiz, firme o ideal, siga seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar. Tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare, faça uma canção, abra o coração que ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor. Seja irmão do seu irmão, Cristo é nosso pão. Ser fundo ao mais fundo ser, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser, ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. La la ya, la 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 ya, la 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 ya, la 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 ya. Deu mais certo do que eu imaginava, Osmar. Fazer um do João para terminar. A minha sol. Então vamos entrar em sintonia para que a gente possa fazer a nossa oração e a gente aproveitar a vibração da música, se concentrar na letra e fazer o exercício de estarmos aqui, evitar que nossa mente disperse, para que a gente possa receber as bênçãos dos fluidos que a música, através da espiritualidade, vai trazer para nós. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo que nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar.
justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado para quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz, e de frente pra luz, de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. E as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado para quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz, e de frente pra luz, de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse. Querido Mestre Jesus, derrame, Senhor, sobre nós os fluidos do Teu amor, para que possamos, Senhor, revigorar e equilibrar as nossas energias. Sabemos que no dia a dia temos, Senhor, a mania de entrar no piloto automático, esquecendo muitas vezes de perceber em quais vibrações estamos vibrando. Muitas vezes, Senhor, o estresse, as lutas do dia a dia acaba nos tirando, Senhor, dessa vibração leve de amor, de fé que o Senhor veio exemplificar para nós. E por isso, Senhor, agradecemos imensamente pela oportunidade de fazer essa troca energética, de equilibrar os nossos centros de força, para que ganhamos, Senhor, entusiasmo, energia o suficiente para conduzir a nossa evolução. Limpe-nos, Senhor, e nos ajude a manter esse equilíbrio durante a semana, que possamos, nos momentos de dificuldade,
encarar os desafios com fé, porque onde há luz, não há treva, onde há fé, não há medo. E por isso, Senhor, nos dê sabedoria o suficiente para conduzir assim a nossa vida. Pedimos que o Senhor possa abençoar o José Lúcio na palestra de hoje, que ele seja intuído, lembrado de todos os frutos dos seus estudos e preparatório para a palestra de hoje. Que saiamos daqui, Senhor, abastecidos, com a nossa mente e a nossa espiritualidade expandidas, para que possamos seguir no Teu caminho, Senhor. E temos a certeza que vamos sair daqui muito melhores do que chegamos. Obrigado, Mestre querido, que assim seja. Quem esteja preparando aqui com luz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz, e de frente pra luz, de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever. Vocês estão rindo, né? O Thiago postou no grupo assim: quem vocês acham que vai dar palestra hoje? E tirou foto do coisinha aqui de fora, sabe? Não vou precisar, não. Ei, Thiago, você vai ver só, viu? Assim, vocês podem me ver aqui. Ó. Se eu ficar com o computador aqui, vocês não vão me ver. Eu sou alto. Como diz minha filha, né, Ana? Eu queria ter metade da sua autoestima, pai. O tema de hoje, meus irmãos, é um tema muito interessante. Muito obrigado. É um tema muito interessante. Foi baseado no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, um livro que eu aconselho todos vocês estudarem. É um livro para ser estudado, que nos traz informações muito interessantes acerca do pensamento que conduz o homem. Então, o tema de hoje é o pensamento e a vida dos homens. A gente vai
desfazer hoje a ideia, né, de que eu não sou filho de Deus, né? Eu sou uma pessoa que eu não me conheço direito. Porque às vezes nós tomamos algumas atitudes, algumas escolhas que realmente a gente se desconhece. E a gente se revolta conosco mesmo diante de certas ações. E hoje nós vamos compreender que nós somos um todo de várias encarnações, de milênios de ações. E que, portanto, nossas atitudes, muitas vezes, são tomadas não em base do que eu estou pretendendo ser hoje, mas tendo como base aquilo que está no meu inconsciente, como Freud dizia, aquilo que ainda está preso em mim e que eu gostaria de arrancar, mas eu não consegui ainda. Então, aquela ideia do Deus medieval, sentado num morro, né, olhando para todos nós com as suas leis e vigiando-nos, o que estamos fazendo, né, vai ser derrubada hoje com a nossa palestra. Parece simples, mas que vocês vão compreender quem somos nós realmente. Então, Emmanuel, nesse livro, Pensamento e Vida, ele diz o seguinte: nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Melhorando para vocês. O nosso pensamento cria a vida que eu quero. Que eu quero. Mas um dia, esse pensamento vai se misturar ao pensamento de Deus. Em resumo, para vocês. Então, esse pensamento nosso vai se aprimorar até que um dia ele seja idêntico ao pensamento de Deus. Por isso que Jesus disse assim: eu e meu Pai somos um. E que deu a ideia, né, da Santíssima Trindade para a igreja, né, de que Jesus era Deus. Mas, na verdade, Jesus é filho, como nós, e o Pai é o Criador. Mas o pensamento de Jesus está tão igual de Deus, que um dia nós também chegaremos lá, que ele exatamente pode dizer: eu e meu Pai somos um. Porque eles pensam identicamente. Então, a primeira advertência que nós temos que fazer sobre essa palavra, né, pensamento, é que muitos acreditam que o pensamento é apenas uma elaboração da inteligência. Que o pensamento é uma ideia que eu tive na hora. E não é assim que funciona. O pensamento é muito mais do que nós imaginamos. Tudo o que se refere a sentimento, emoção, relações afetivas, ficariam de fora dessa ideia de pensamento. E, na verdade, não é assim que Emmanuel explica, né? O pensamento, a rigor, para os espíritos é algo palpável, ponderável, que tem cor, que tem cheiro, que tem vida. Então, começa a ficar complicado. Porque dá-se a impressão, muitas vezes, que nós não mandamos no nosso pensamento.
E se nós formos analisar friamente, tem hora que a gente não manda. Porque somos induzidos a pensar certas coisas. E é comum a gente entender isso. Nós vamos explicar um pouquinho para vocês. Então, o pensamento é uma espécie de fluido com aspecto material, que flui do espírito como água flui de uma cachoeira. Olha as palavras de Emmanuel, gente. O pensamento sai de mim, de todos nós, como a água de uma cachoeira. Daí, né, o pensamento é composto, olha só, de todas as nossas ideias, de todos os nossos conceitos pré-concebidos, de todas as nossas crenças, vícios, hábitos, sejam eles bons ou ruins, das nossas imperfeições, aprendizados pessoais ou adquiridos na sociedade através de tendências da própria sociedade, né? Que vão dar cor a esses pensamentos. Então, o pensamento, como diz o Haroldo Dutra, é como se fosse uma massa de bolo. Depois que está pronto o pensamento, não dá para você separar uma coisa de outra. Então, enquanto os ingredientes de um bolo está separado, você os reconhece, né? Ali a farinha, o fermento, os ovos, misturou, fez a massa e não dá para saber mais. O pensamento vai com sentimento, com valores, com intensidade, com cheiro, com volume, porque a intensidade gera volume, certo, Gaúcho? A intensidade gera volume. Quando você põe raiva num pensamento, ela vai com mais volume. Como você põe fé numa oração, vai com mais volume. Então, olha só a grandeza que é o pensamento, que nós fazemos como se fosse uma coisa tão simples, né? E a gente começa a se preocupar quando começa a saber realmente o que é o pensamento. O pensamento não é composto, então, só pela elaboração da nossa vontade intelectual, mas também de todos os sentimentos explícitos que estão já aflorados ou sentimentos que ainda não afloraram, que está no meu inconsciente, já vividos por mim, mas que estão adormecidos por falta de quê, gente? Por falta de oportunidade. Por falta de oportunidade. Eu não faço porque ainda eu não tive uma oportunidade. Exemplo. A pessoa tem tendência à pedofilia, por exemplo. Sempre se resguardou até que um dia se vê, pensar aqui, como uma sobrinha, né? Bem pequena, de menor, e surge uma oportunidade. De repente, a pessoa se vê atraído imensamente por aquela criança, sem nunca ter passado por uma situação dessa. E, de repente, aquele suor, aquela coisa. Ou seja, ele acendeu uma luz, bem escurinha a luz, né? Que tinha guardado no seu interior,
no seu inconsciente, que por falta de oportunidade não tinha ainda se manifestado, né? Outra coisa que pode ser, estou falando em termos de vícios, né? Uma tendência ao roubo, por exemplo, né? A pessoa nunca teve uma oportunidade, mas de repente se vê diante de uma oportunidade onde ele vai ganhar muito dinheiro, não é? E aí então aflora aquela tendência e a pessoa comete o crime, não é? Mas como que você fez isso? A pessoa, depois que passou, que a pessoa já fez, ela fala assim, não sei. Me deu aquela vontade e eu fiz, não é? Então, são coisas que estão guardadas dentro de nós nós chamamos de inconsciente, e que o Espiritismo explica, que tendências guardadas no próprio espírito, mais especificamente no perispírito, né? Que armazena essas tendências como uma semente, que no momento em que a água veio, com abundância, fez aflorar aquela árvore por aquela semente, né? Esses sentimentos serão aflorados, né, naturalmente, quando nós recordarmos o passado. Isso acontece só com as coisas ruins, gente? Não, com as coisas boas também. Há uma situação, né, de uma mulher, ela é viva até hoje, uma mulher que criou seus filhos, depois ajudou a criar os netos, e ela amava pintura, né? E ela só teve condições de estudar pintura depois dos 65. Aos 70 anos, ela se tornou uma das maiores pintoras do mundo hoje. E hoje ela vende seus quadros caríssimos e doa para a entidade de caridade. Eu esqueci o nome dela, então eu só citei o fato, mas o nome dela eu me esqueci. Aí fala assim, como que ela guardou esse tempo todo essa vontade? E ela entrou para a escola. Só que na escola ela se desenvolveu tão rápido, né, que ela se tornou rapidamente melhor do que os professores. Aonde que estava guardado isso? No inconsciente, onde ela então botou para fora aquilo que ela já tinha conhecimento, mas que não tinha oportunidade de colocar. Quando ela teve, depois que criou os filhos, os netos, ela pôde então dar vazão àquela vontade que ela tinha, como uma semente, né, que ao aparecer a água e a terra propícia, vem a brotar a árvore, né? Então, não adianta a gente dizer uma coisa da boca para fora, né? Que eu sou assim, eu sou assado. Quem vai revelar quem eu sou realmente são os meus pensamentos. Infelizmente, né? A gente, para sair de casa, veste uma máscara, né? E vai para que a gente siga as regras da sociedade. Mas o eu mais profundo, só eu sei quem eu sou realmente, né? Então, olha só que dificuldade, gente. O pensamento é um conjunto de ingredientes contraditórios. Isso que faz com que a vida seja cheia de altos e baixos. De repente eu estou muito bem e de repente eu estou muito mal. Não é? Por quê? Porque eu não consigo ainda ser um espírito que tem um pensamento unificado, sempre no bem. Não consigo. Não é para o nosso mundo ainda. Por isso que eu tenho altos e baixos. Eu tenho sofrimento, eu tenho felicidades. Tudo é momentâneo nesse mundo que nós vivemos. Porque exatamente o meu espírito ainda vai buscar, ora, decisões seguindo as minhas inferioridades, ora, tomando decisões e escolhas, segundo a lei de Deus, utilizando do meu maior conhecimento e da minha sabedoria. Porque conhecimento, gente, é uma coisa, sabedoria é outra. Conhecimento é estudar e aprender, né? Sabedoria é quando eu coloco em prática. Aí eu adquiri sabedoria. Por quê? Porque quanto é conhecimento só que eu não pus em prática ainda, ele
ele está na teoria. Sabedoria é quando a pessoa já o coloca na sua vida prática. Então, por isso que muitas vezes escolhas erradas nos fazem sofrer. Porque a gente contraria a lei de Deus. Todas as vezes que nós contrariamos a lei de Deus, a gente sofre. Né? Por exemplo, alguém pergunta: o que você mais queria na sua vida? Eu queria paz. Mas a pessoa quer paz, mas é uma pessoa rude no trabalho, é uma pessoa sem educação, é uma pessoa que não trata bem os seus colegas, é uma pessoa que desrespeita os seus colegas de trabalho. Então, como é que você pode ter paz se você não semeia isso? Se você vive em guerra interior. Você vive na guerra interior o tempo todo. Como é que você vai ter paz? Então, querer é uma coisa. Vivenciar através do pensamento é outra. Então, nós precisamos unificar nossas emoções. O que eu quero e o que eu penso tem que se identificar com a mesma coisa. Então, quando eu desejo uma coisa, mas eu não consigo pensar dessa forma ainda, vai haver um confronto. E esse confronto interior vai gerar doenças. Fala assim, mas como que vai gerar doença? Uai, se você quer uma coisa e faz outra, porque as tendências são outras, vai gerar um desconforto para o cérebro. E como o pensamento é matéria, esse pensamento vai afetando a nossa placa-mãe, vamos dizer assim. O pensamento vai tendo tendências e pensamentos ruins, de derrotismo, de doença, pensando, eu vou ficar doente, nossa, eu não estou sendo coerente com as minhas coisas, né? Então, isso vai gerando conflitos. Uma hora, igual um computador que recebe vírus, uma hora trava a nossa mente e podemos ficar doentes. Porque o que é a doença senão desequilíbrios emocionais, juntando-se com desequilíbrios fixados no nosso perispírito que precisam ser limpados de nós. Então, a doença, quando se instala em nós, ela está purificando o meu perispírito. A doença se instala para retificar a ausência de equilíbrio mente e corpo. Se isso aconteceu no passado, e está se refletindo agora, é para limpar aquilo que está sujo. A doença se revela muitas vezes como um para-brisa, né? Um limpador de para-brisa ali, ó. Não está dando para você ver o futuro, né? Então ele começa a limpar. Então essa necessidade da dor ainda nós precisamos passar. Porque ela vai fazer um processo que muitas vezes eu não estou conseguindo fazer através do pensamento, através da minha vida. Então, é necessário a dor para passar um pano ali e ir limpando, né? Então, a gente tem que ser coerente, pensamento, emoção, sentimento, tudo na mesma direção. Quando eu caminho tudo na mesma direção, começa a solucionar as coisas. Então eu posso estagiar temporariamente na dor para depois ter alguma... Sim. E pode ser que eu continue na dor? Pode, também. Se eu não conseguir juntar tudo, emoção, sentimento, né? Para que a gente consiga estabelecer tudo na mesma direção. Às vezes um está para cá e o outro está para cá. Às vezes você fala sim com a boca, mas fala não com o sentimento. Vai dar certo? Não vai dar certo, né? A pessoa fala, mas
Você podia fazer isso para mim, então tá, vou fazer. Mas você não queria fazer. Você está fazendo contrariado, vai gerar um distúrbio. Não é? Então, gente, esses sentimentos muito cruzados acabam trazendo para nós algum tipo de desconforto. Quando chega, né, a causar tanto transtorno que o nosso corpo não resiste. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma doença que chama fibromialgia. Não sei se alguém tem aqui. Eu tenho, eu sei o que é isso. Então, é uma dor terrível, né? E aí, quando eu fui entender o que era isso, que eu nem sabia o que era isso, né? Não sabia que existia isso. Eu sei que é doença de mulher, sabe? E eu tenho essa porcaria, né? Por que as mulheres têm mais? Por que as mulheres têm mais fibromialgia do que os homens, né? Porque a mulher guarda para si e não joga para fora, não é? Então, algumas coisas a gente tem que jogar para fora. Ou então, saber falar um não na hora certa. Quem não sabe falar não, vai falando sim da boca para fora e fica guardando não. Não é? Chega um momento que ultrapassa o seu limite de resistência. Ultrapassando esse limite de resistência, a doença aparece. Né? Depois de eu fazer várias sessões com psicólogo, eu fui entender como é que funciona. Mas depois que já instalou a doença, acabou. Né? Aí é conviver com ela. Então, eu tenho um exemplo, né, pessoal para vocês compreenderem o que é desequilíbrio das emoções. Às vezes a gente passa por várias situações na vida em que nos desequilibra, que leva a gente a ter doença que não precisava ter. Mas é uma coisa muito mais complexa, porque às vezes o que a gente fez lá atrás, né, não traria os frutos que tem hoje. Então, às vezes, você sofreu para ter outros frutos, né? Mas são coisas pessoais, né, que a gente vai deixar de lado. Mas, para servir de exemplo, que todos nós temos um limite. Vocês conhecem alguma pessoa que surtou e nunca mais voltou ao normal? É comum ou não é acontecer isso? Uma pessoa que teve um desequilíbrio, tipo, a pessoa teve uma crise esquizofrênica, por exemplo. Eu conheço várias pessoas que teve uma crise esquizofrênica e nunca mais voltou a ser o normal. E era normal antes. Teve um gatilho, né? Deu gatilho, a pessoa ficou doente, nunca mais voltou ao normal. Então, gente, é para a gente compreender que todo mundo tem um limite, né? Então, com o tempo, nós vamos aprendendo a colocar pensamento, ideia, sentimento, emoção, tudo no mesmo caminho. O dia que a gente aprender a fazer isso, nós estaremos bem, né, acima das pessoas comuns da Terra, né? Porque tudo vai na mesma direção. Vamos pegar o exemplo de Chico Xavier, né? Chico Xavier, com todos os problemas de saúde que ele teve, viveu 90 e tantos anos, quase 100 anos, né? E ele, então, sempre, o pensamento dele era servir, ajudar. Então, por isso que ganhou, né, como homem do século, né? Que realmente ele é coerente com tudo o que ele pensava e fazia. Não é? Então, vamos aprendendo a usar a nossa vontade, que exerce uma força dominante sobre o pensamento. Aí vale a pena o esforço, né? Porque às vezes o meu sentimento quer uma coisa, quer tal coisa, mas a minha vontade é preponderante e evita que eu faça, mesmo com uma força muito grande me pedindo o contrário, né? Para que eu faça certa coisa que vai contrariar as leis de Deus. Então, a evolução é um processo de identificação com Deus.
o meu pensamento imperfeito começa a ser direcionado para o pensamento divino, que é só amor. À medida que eu caminho para essa direção, eu vou então ajustando a minha vida e eu vou me livrando dos sofrimentos e da dor. Porque a dor vem para corrigir, para limpar. Não é? A dor vem para limpar. Se eu não consigo limpar sozinho, a dor vai me ajudar. Então, é um processo de identificação com Deus que é a fonte da sabedoria infinita e do infinito amor. Como que eu posso diferenciar quando um pensamento é meu ou é sugerido? Gente, é muito, muito difícil de separar. Então não dá para a gente saber muito bem, porque cada um é cada qual. Cada um é um jeito, com a bagagem que ele trouxe de outras encarnações. Mas uma coisa é certa, nós trazemos a impressão muito forte da última encarnação. E nós trazemos também, né, a impressão do meio que nós vivemos. Então, quer ter uma certeza se nós estamos tendo sugerido, tem um pensamento dominante em nós. Todo mundo tem um pensamento dominante. Um é a ambição. O outro é tristeza, por exemplo. O outro é ter conhecimento. O outro é sexualidade. Todo mundo tem um pensamento dominante. Se esse pensamento fica na sua cabeça o tempo todo, ele pode ser sugerido. Por quê? Porque ele pode estar sendo soprado por espíritos inferiores. Porque você já tem o pensamento e eles ficam te lembrando o tempo todo. Então por isso que a pessoa comete alguns erros graves, né? Vamos supor que a pessoa já é ambiciosa. E aí o espírito começa a soprar, né? Ó, vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro. De repente surge uma oportunidade e ela rouba. Porque aquele pensamento dominante é incentivado pelos espíritos, então ele pode ser sugerido. Certo, Gaúcho? Sendo sugerido esse pensamento, ele fica martelando na minha cabeça o tempo todo. Por isso que nós temos que ter, né? Por isso que Jesus disse, ó, orai e vigiai. Porque não sabe o dia nem a hora. Não sabe a cobrança que você vai ter e que dia que vai ser essa cobrança. A cobrança que eu digo é o desencarne, né? Porque aí lá a consciência vai te cobrar, né? Como que ocorre a ação do pensamento no corpo físico, causando doenças? Foi aquilo que nós já dissemos, né? O pensamento é uma energia ponderável, material. Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa, 10 rezadeiras, escolheram dois grupos de pessoas. O primeiro grupo receberia as orações das 10 rezadeiras. O segundo grupo, não. Só para fazer a comparação. Depois de um certo tempo, chegaram à seguinte conclusão. O grupo que recebeu as orações ficaram muito mais estáveis e sem doença do que o outro que não recebeu as orações. Certo? Aí, como que foi feito? Pegaram o número de pessoas e durante um certo tempo, não sei se foi 2 anos, né, acompanharam essas pessoas. E as rezadeiras rezavam para aquele grupo de pessoas. E aí fizeram os exames, né?
eles foram muito menos no hospital, tiveram muito menos doença e ficaram muito mais sadias do que as outras. E fizeram a comparação. E chegaram à conclusão, né, de que há alguma coisa a ser explicado, que a ciência ainda não compreende as leis do plano espiritual, né? Mas nós entendemos, sendo o pensamento uma coisa material, chegando o pensamento no perispírito de cada pessoa, fortaleceu o sistema imunológico dessas pessoas, que se tornaram mais fortes e resistentes às doenças. É isso que aconteceu, certo? Então, os desequilíbrios vão gerar, logicamente, sendo material o pensamento, não para nós, mas para os espíritos, sendo material, vai se acumulando, né? Assim como o ódio, o rancor, o ressentimento, todos esses sentimentos que vão macular, né, a nossa mente, podem levar a doenças futuras por conta dos resíduos desses fluidos maléficos, né, que ficam na mente, causando, então, confusões e estragos no cérebro. O cérebro recebe essas imantações fluídicas e acaba se deteriorando, matando células, né, células importantes para o bom funcionamento do nosso organismo, sendo ele muito insensível, principalmente a glândula pineal, que é a glândula da mediunidade, e a maioria das pessoas tem um certo grau de mediunidade, maior ou menor, sem o saber, e tendo essa mediunidade, ela recebe essas impressões e então acaba ficando doente, né? E temos que lembrar ainda que nós trazemos todo esse registro das tendências, das deficiências, das facilidades e dos aprendizados que nós trouxemos do passado. E essa energia, que é a matéria, vai se acumulando no cérebro e pode, então, dar um defeito sem que a gente queira, né? Quanto tempo tem ainda? Então, assim, se nós alimentarmos de tristeza, né, nós podemos afetar o nosso sistema imunológico e vamos, então, pegar doenças mais fáceis. Esse negócio de ficar muito gripado, negócio de ficar muito doente, né, alergia. Alergia é um prato cheio para a deficiência do sistema imunológico, né? Por quê? Porque é um desequilíbrio que está acontecendo. Então, se a gente está tendo doença uma atrás da outra, é sinal que a gente precisa dar uma fortalecida no equilíbrio das nossas emoções. Se alimentarmos o ódio, o ressentimento, né, o que vai acontecer? Nós vamos desenvolver células cancerígenas. Se alguém chega na minha casa, por exemplo, e fala uma opção de coisa para mim, eu tenho duas ações, né? Ou eu vou contornar aquela situação e me livrar daqueles fluidos pesados, ou eu vou derramar esses fluidos pesados para outra pessoa. E vou descarregar em outras pessoas. Então, a minha reação vai ser muito importante. Porque, por isso que o Divaldo fala assim, olha, evitar um pensamento ruim não é fácil. O problema é a gente deixar fazer ninho na nossa cabeça. Então, se vem um pensamento, deixa o pensamento vir e deixa ele ir. O problema é que nós o seguramos, né? E aí ele faz ninho. Ou seja, ele fica no nosso pensamento e aí vai provocar ações diante daquele pensamento que fica martelando a nossa cabeça. Então, a mente precisa de higienização.
que acontece se a gente não lavar o nosso corpo, gente? O que acontece? Começa, né, a dar um cheirinho desagradável, né? A gente sente, por exemplo, os dentes, né, grosso, assim, passa a língua, aquela coisa grossa, né, cheio de bactéria. Pessoa que não usa o fio dental, né, aquele bafinho natural, né, que de 3 metros de distância você vê, né, e começa, né, é desagradável a pessoa que não toma banho, né, a pessoa chega num consultório, num outro local, as pessoas percebem o cheiro dela, né, que está forte, né. Então, o corpo precisa de limpeza. E a mente? Quem faz higiene mental aqui, gente? Todo mundo faz uma oração bem feitinha todo dia, escuta alguma coisa boa todo dia, uma palestra, uma música bonita, uma meditação, né? Como disse o Agostinho, né? Faça uma avaliação diária, né? Eu acho que pouca gente faz isso aqui, né? Assistir uma palestra boa, um filme bom que traz coisa boa. Gente, a mente precisa também de higienização. Se nós cuidamos do corpo, mas não cuidamos da mente, o pensamento vai acompanhar as ideias dos espíritos obsessores, dos espíritos que a gente prejudicou no passado e querem ver o nosso sofrimento. Então, se eu não faço essa higienização, vai travar, vai juntar bicho. Não limpa o seu terreno da sua casa para você, não. Se não vai juntar cobra, vai juntar rato. E a nossa mente? Então, nós temos esquecido de fazer a higiene mental. Isso aqui é uma higiene mental que vocês estão fazendo. Vim cá no centro para receber informações salutares para o desenvolvimento da nossa vida diária. Isso aqui vocês recebem dos bons espíritos uma carga de energia positiva que vai limpar teias trevosas que vêm nos prejudicar. À medida que eu faço isso, eu estou melhorando a minha mente e facilitando a inspiração do anjo da guarda que quer nos ajudar. Mas nós não abrimos canais para eles. Nós não damos chance para eles. Como é que vai ser ajudado? Então, esses pensamentos que repetem, que martelam nossa cabeça, se não for feito alguma coisa para limpá-los, vai trazer doença para nós. Vai trazer desequilíbrios, né? Então, meditação, o culto cristão no lar, uma oração, um filme, uma avaliação que a gente deve fazer, uma amizade boa, a convivência com pessoas boas do meu lado, que, de uma certa forma, há uma troca energética. Essa troca energética é salutar para a limpeza do meu perispírito, dos meus pensamentos. Se abrir com alguém, dividir responsabilidades. Tudo isso é salutar para que a gente consiga, então, ter uma vida mais saudável espiritualmente falando, né? Uma atividade social, uma vez por semana, 2 que você conseguir, participar de um trabalho social em favor do próximo. Isso vai fazer uma higiene mental muito importante para cada um de nós. Se a gente não fizer isso, é como se fosse uma enxada, que fica lá parada, sem amolar, sem limpar, não usa, né? É o princípio do Alzheimer. O Alzheimer, uma das características é não utilização do cérebro. A pessoa trabalhou a vida inteira, de repente aposentou e fica sem fazer nada. Gente, isso para o cérebro é terrível. Isso dá chance para o desenvolvimento
do Alzheimer. Então, quer manter a sua mente ativa? Trabalhe a mente. Trabalhe, estuda, lê. Não fica assistindo filme só não, que não vai dar certo, não. Vai desenvolver a mente, vai ler, vai fazer alguma coisa para exercitar a sua mente. Deus pode interferir nas nossas escolhas? Não. Não pode interferir, gente. A gente vai fazer o que pensar, né? Só que tem uma lei que vai fazer você restabelecer a ordem daquilo que você desarrumou. Essa lei não tem volta. Essa você vai responder, né? Por isso que Emmanuel diz que nós vamos caminhar, sofrendo ou não, até nos identificarmos com o pensamento divino. O meu pensamento vai chegar na condição de Jesus, que é a identificação com o pensamento de Deus. Se não, como ficaria a justiça, né, gente? Era fácil, né? Depois eu me arrependo, vou para a igreja e estou salvo. Vai nessa não, que vai dar errado, né? Então, para encerrar, então Jesus disse: orai e vigiai. Porque se nós conseguirmos, paulatinamente, ir ajustando o que eu penso com o que eu faço, o que eu desejo, começa a haver, então, uma melhora na nossa vida. Porque nós vivemos estados mentais que nós criamos ao longo das nossas encarnações. Por isso que eu disse no começo, né? Esses estados mentais que a gente traz com as tendências do passado, faz a gente ter altos e baixos. Tem hora que eu estou embaixo, porque eu me mergulhei numa certa dificuldade e eu não estou conseguindo sair. De repente, vou lá dar uma respirada, né? E aí a gente sobe e fica um tempo com uma estabilidade emocional. Depois a gente vai, porque ninguém aqui na Terra consegue ter essa estabilidade. E nessas quedas, gente, é muito difícil, porque a gente comete alguns erros, algumas escolhas, né? Então, como faz, para a gente encerrar, como que o Espírito produz o pensamento? Então, é muito difícil explicar como que o Espírito produz o pensamento, porque é tudo junto. Emoção, sentimento, vibração, a vontade, tudo junto. Então, quando nós temos esse pacote tudo junto, fica muito difícil de estabelecer uma ideia, uma definição perfeita do que é o pensamento. Mas o que nós sabemos é que é tudo junto, é uma massa de bolo que a gente vai utilizar para o crescimento. Então, utilizar a força da vontade para impedir de fazer certas coisas e valorizar aquilo em que eu sou bom como mecanismo de crescimento é muito importante. Eu sou muito ruim nisso, mas eu sou muito bom nisso. Então, eu vou utilizar esse mecanismo aqui para alçar voos mais altos. Eu sou muito ruim para falar, mas eu sou bom para fazer amizade. Utilize esse mecanismo para atrair as pessoas, para a gente conseguir, então, crescer como amigos, desenvolvendo as nossas atividades, né? Eu sou ruim com relacionamento, mas eu sou bom na ação. Eu posso montar as coisas, eu posso montar um palco, eu posso fazer uma atividade mais manual, né? Então, utilizar as coisas de bom para que eu possa, então, ajudar como um todo. Então, gente, muito obrigado por essa oportunidade. E lembrando que o pensamento tem um papel predominante, né? Estou me lembrando aqui, para encerrar, a gente caminha
e a gente vê os defeitos que a gente tem, né? Eu nunca procurei saber o que eu fui na vida passada, mas eu acabei descobrindo e tenho a certeza, né? Depois de 3 médios me falar exatamente, médios que moravam fora de cidades diferentes, me falar certamente nas mesmas coisas, eu tive a certeza que eu fui capataz, né? Em outra encarnação. E eu lidava com escravos. Então tem hora que vem aquela vontade, né? Aquela braveza interior assim. Aí, a hora que eu vou fazer alguma coisa, eu lembro, calma, Zé, você não é mais o capataz. O seu chicote não está na cintura mais, né? Então você não tem mais chicote, agora é com as palavras que você deve lidar. Eu tenho certeza que muitos aí sabem o que eu estou falando. Aquele ímpeto que surge dentro da gente, que vem aquela vontade de fazer alguma coisa que você não pode fazer, né? Retrata exatamente o que eu disse aqui sobre mim, né? Nós não somos mais aqueles. A vida mudou, nós somos outras pessoas. Mas eu me identifico, às vezes, com aquele poder que eu tinha de mandar, né? E por isso nós temos que segurar e utilizar o bem que nós temos para fazer diferente, né? Que Deus nos abençoe, que a gente possa estar aqui no próximo domingo novamente. Fique com Deus.